A história de Ismael na Bíblia é cheia de eventos marcantes e revelações profundas. Desde seu nascimento como filho de Abraão com Agar, passando por desafios e promessas divinas, até sua vida como um nômade no deserto, Ismael desempenha um papel crucial na narrativa bíblica. Neste vídeo, exploraremos os aspectos mais importantes de sua vida e como suas experiências refletem o cuidado e a graça de Deus. Descubra como a trajetória de Ismael se entrelaça com a de outros personagens e revela verdades espirituais significativas. Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe, Agar, era serva egípcia de Sara, a esposa de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência muito numerosa, apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara. Seguindo o costume da época, Sara ofereceu Agar a Abraão para que gerassem um herdeiro. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. De acordo com os textos bíblicos, Abraão amava Ismael e chegou a pedir a Deus que o considerasse como o herdeiro prometido. No entanto, quando Ismael tinha cerca de 13 anos, Deus renovou sua promessa a Abraão, que já tinha 99 anos, garantindo que Sara lhe daria um descendente. Deus também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal de sua aliança. Como Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado, algumas tribos árabes adotaram a prática de circuncidar seus jovens nessa mesma idade. Depois de cerca de um ano, nasceu Isaque. O nascimento do filho biológico de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, Sara e Agar já tinham se desentendido anteriormente. O texto bíblico relata que, após engravidar, Agar passou a desprezar Sara. Nesse ponto, Agar estava completamente errada, pois, de acordo com as leis da época, uma escrava fértil jamais podia fazer oposição à esposa estéril. Caso isso acontecesse, a serva escolhida para gerar o herdeiro da família poderia ser rebaixada à condição de escrava comum. Portanto, conforme esse costume, Sara tinha o direito de afligir Agar por causa de seu desprezo. Com medo de Sara, Agar fugiu para o deserto. No entanto, no deserto, o anjo do Senhor apareceu a Agar e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi também no deserto que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre seria chamado Ismael, pois o nome Ismael significa Deus ouve, uma vez que o Senhor ouviu a aflição de Agar, conforme registrado em Gênesis 4:11 da tarde. O desentendimento entre Sara e Agar atingiu seu auge quando Isaque foi desmamado. Na festa de desmame, Ismael acabou zombando de Isaque, o que ofendeu profundamente Sara. Ela exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora, conforme lemos em Gênesis 21. Esse pedido de Sara contrariava os costumes da época, pois, de acordo com os regulamentos, Ismael era filho legítimo não apenas de Abraão, mas também de Sara, já que havia sido gerado por sua serva pessoal. Em casos extremos, o filho de um senhor com uma serva podia ser rebaixado dentro da família, mas jamais expulso. Isso obviamente causou grande desgosto a Abraão. No entanto, Deus novamente falou com Abraão, assegurando-lhe que não deveria se preocupar com Isaque. O Senhor garantiu que cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande descendência. O texto bíblico não detalha todos os motivos que levaram Sara a pedir a expulsão de Ismael e Agar, mas parece que, mais do que algo específico que Ismael tenha feito, Sara o via como uma ameaça à posição de seu filho biológico na família. Então, após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e água, mas, em determinado momento, a água acabou e eles pensaram que morreriam. A Bíblia relata que Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. Muitas pessoas imaginam que, àquela altura, Ismael era um menino pequeno, mas ele provavelmente já era um adolescente de cerca de 16 anos. Ainda no capítulo 21 de Gênesis, vemos o Senhor aparecendo novamente para socorrer Agar e Ismael, renovando sua promessa de fazer de Ismael um homem muito próspero. Ismael foi viver com sua mãe no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. Embora não tenha se tornado o único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão fora do casamento com Sara foram beneficiados por ele, conforme lemos no capítulo 25 de Gênesis. Isso significa que tanto Ismael, filho de Agar, quanto os filhos de Queturá receberam bens materiais do patriarca. Embora tenha havido aquele desentendimento entre Ismael, Isaque, Agar e Sara, a Bíblia não registra mais nenhum conflito entre Ismael e Isaque depois de adultos. No capítulo 25 de Gênesis, os dois são mencionados como responsáveis pelo sepultamento de Abraão em Mare.
A Bíblia conclui a história de Ismael informando que ele se tornou um grande caçador, habilidoso com arco e flecha. Agar encontrou uma esposa egípcia para Ismael, com quem ele teve 12 filhos e uma filha. À luz dos capítulos 28 e 36 de Gênesis, podemos entender que a filha de Ismael se casou com Esaú, filho de Isaque. Os nomes dos filhos de Ismael são citados em Gênesis 25, 3 a 15, e muitos desses nomes aparecem em outras passagens bíblicas como famílias tribais influentes. Os descendentes de Ismael são geralmente identificados na Bíblia como ismaelitas, organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. A Bíblia relata no capítulo 25 de Gênesis que Ismael morreu com a idade de 137 anos, embora não mencione onde foi sepultado. A tradição muçulmana, no entanto, afirma que ele foi sepultado em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especialmente pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de sua carta aos Gálatas. Paulo usou a figura do filho da escrava em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas que perseguiam os crentes gentios, aqueles que nasceram segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Com o tempo, o nome Ismael se tornou relativamente comum, e outras pessoas na Bíblia também são mencionadas com esse nome. Havia, por exemplo, um descendente do rei Saul e do príncipe Jonatas chamado Ismael, um alto oficial durante o reinado do rei Josafá, e o filho de um sacerdote do templo chamado Esdras. No entanto, dentre todas as pessoas mencionadas na Bíblia com o nome Ismael, a mais conhecida foi o filho de Netânias, membro da casa real de Davi. Durante a época da opressão dos babilônios contra os judeus, esse Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor, conforme relatado em 2 Reis 25 e nos capítulos 40 e 41 de Jeremias. Então, para concluir nosso estudo sobre a história de Ismael na Bíblia, podemos destacar alguns pontos principais. Ismael não foi o filho prometido por Deus a Abraão, mas ainda assim Deus cuidou dele. Foi o Senhor quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza, apesar de estar fora da aliança. Ismael foi abençoado com uma grande descendência, que também se organizou numa estrutura tribal de 12 clãs, assim como os descendentes de Isaque. O caráter de Ismael foi descrito por Deus para enfatizar a vida nômade de sua descendência e a posição que seu povo teria em relação aos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se uniram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Queturá, de modo que em várias passagens bíblicas os ismaelitas e os midianitas são praticamente o mesmo povo. Atualmente, o povo árabe traça sua descendência até Abraão, principalmente através de Ismael. De uma forma mais ampla, a história de Ismael na Bíblia vai além de uma biografia pessoal. Sua história, em contraste com a de Isaque, revela muito sobre a obra de Deus e o derramamento de sua graça na história da redenção. Ismael foi o fruto natural do relacionamento de duas pessoas férteis, Abraão e Agar. Isaque, por outro lado, foi um nascimento sobrenatural que demonstrou o grande poder de Deus ao permitir que uma mulher estéril, de 90 anos, gerasse um filho. Isso ajuda a explicar a citação indireta de Ismael por Paulo no Novo Testamento, quando ele o considera como uma figura daquele que nasceu segundo a carne, em contraste com aquele que nasceu segundo o Espírito.